aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó.
serei eu, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16b. Bom, vocês lembram o que vocês aprenderam no domingo passado com a tia Sheila? A tia Sheila falou sobre Abraão, né? Então, Abraão, que antes se chamava Abrão, depois Deus mudou o nome dele, morava numa terra junto com toda a sua família. Um belo dia, Deus falou com ele que queria que ele mudasse para outro lugar e que ia dar muita riqueza para ele. Mas o Abraão já era rico e morava junto com a família. Imagina, ele tá ali junto com todo mundo que ele conhece, ter que ir para um lugar onde ele não conhece as pessoas. Tem que ter muita fé para fazer isso, né? E Abraão fez. Ele pegou a esposa dele, foi para outra terra e lá foi honrado por Deus pela fé que ele teve. Então, hoje nós vamos aprender sobre uma outra pessoa que também deixou a sua terra e a sua família para ir para um outro lugar longe. Então, essa pessoa também deixou a sua família e foi para outra terra longe, confiando em Deus também. Mas antes de falar sobre ela, nós vamos falar sobre uma pessoa que falou para ela de Deus, que mostrou para ela como o nosso Deus é grandioso. Então, essa aqui, ó, vocês estão vendo, né? Essa é a Noemi. A Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Eles tinham 2 filhos. Eles moravam em Belém. Aí, só que lá em Belém estava tendo uma seca muito grande. E eles estavam quase passando fome. Então, o marido da Noemi, o Elimeleque, chegou para ele e falou bem assim: vamos para outra cidade, um lugar onde tenha comida, que a gente possa ficar bem e cuidar dos nossos filhos. Ela concordou e os 2 foram então para Moabe. Lá em Moabe, eles criaram os filhos deles. Só que aconteceu uma coisa muito triste. O marido da Noemi morreu. Então, ela ficou triste, né? Mas ela ainda tinha os 2 filhos dela. Os filhos dela já estavam grandes e casados. Então, ela tinha os filhos e as 2 noras, que era a Ruth e a Orfa. Só que passou um tempinho, olha só o que aconteceu com Noemi de novo. Os 2 filhos dela morreram também. A Noemi ficou sozinha. Ela ficou tão triste, mas tão triste. Imagina, ela estava numa terra longe e sem ninguém. Ela só tinha as 2 noras dela. E assim, naquela época era difícil para a mulher. E naquela época, a mulher não conseguia ter um emprego bom para poder me trazer comida para casa. Então ela ficou muito triste e preocupada, desamparada. Então, o que ela fez? Ela chegou para as 2 noras dela, para Orfa e para Ruth, e falou que ela queria voltar para a terra dela, para os familiares dela, que ela queria que as noras dela também voltassem para os seus familiares. A Orfa chorou, ficou triste, abraçou a Noemi, mas foi para a casa dela. A Ruth não. A Ruth chegou para Noemi e falou assim: Noemi, minha sogra, não me manda embora porque eu não vou. Eu vou junto com você. Aonde você for, eu vou. Onde você ficar, eu irei. Os seus amigos serão os meus amigos. E o seu Deus será o meu Deus. Olha que importante. A Noemi falava tanto de Deus para Ruth. Quanto Deus era grandioso. O quanto Deus fez pelo povo de Israel. Porque lá onde a Ruth morava, na cidade de Moabe, eles não conheciam Deus. Eles tinham os deuses deles lá, que eram deuses estranhos, que não era Deus de verdade, sabe? Que não salvava ninguém, que não fazia nada de bom por ninguém. Ao contrário, fazia com que eles fizessem coisas ruins. Mas a Noemi falou tanto de Deus para Ruth, que a Ruth viu o quanto Deus é grandioso e maravilhoso. Então, a Noemi foi junto com a Ruth para Belém. Muito bom isso, sabe por quê? Belém era bem longe de Moabe.
naquela época, tinha carro não, ônibus, Uber também não. Imagina, ou era de cavalo, ou andando, ou de carroça. E as duas foram andando, longe, 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 andando ali junto. E a Noemi já era de idade. Imagina se ela estivesse sozinha nessa estrada longa. Que perigo! As duas juntas já era perigo. Mas a Ruth junto com ela, cuidando dela, era mais tranquilo, né? Então elas foram e chegaram lá em Belém. Tinha a casa da Noemi ainda lá em Belém. Então elas foram para a casa da Noemi. Só que lá não tinha comida. E a Ruth ficou pensando, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Então ela falou com a Noemi assim: já sei, minha sogra, o que nós vamos fazer? Eu vou lá nos campos ver onde está tendo colheita e vou ver o que ficar sobrando de cevada, essas coisas, e vou trazer pra gente poder se alimentar. Aí a Noemi pegou e falou com ela: vai, minha filha, que bom que você veio comigo, estou tão feliz que tenho você para cuidar de mim aqui. Então a Ruth foi para os campos para poder fazer a colheita. Chegando lá, ela viu um campo muito bonito, uma terra muito bonita e que assim, uma plantação enorme. Tinha muita gente lá colhendo. O que ela fez? Ela foi atrás dessas pessoas que estavam colhendo. Aí o que eles deixavam cair, porque estavam com braços cheios e com sacolas também cheias, o que eles deixavam cair, ela catava e colocava na bolsinha dela. E isso ela fez o dia todo, o dia todo. Ela já estava cansada, mas ela continuou colhendo. E no final do dia, o dono desta terra enorme, dessa plantação muito grande, chegou lá para olhar a plantação dele, como é que estava a colheita, né? E ele viu uma moça diferente. Ele pensou: ei, essa moça aí não é das minhas funcionárias não. Chegou pro funcionário dele e perguntou quem era. Aí ele falou: ah, essa moça aí é a Ruth, que veio lá de Belém com Noemi. Aí ele falou: ah, eu já ouvi falar dela. Ela veio junto com a Noemi. Que bom, né? É bom que ela cuida da sogra dela, porque ela já é idosa e não pode ficar sozinha. Que moça bondosa. Então ele falou assim pro funcionário dele: deixa que ela continue colhendo. E assim, se puder deixar alguma coisa melhorzinha de qualidade para ela no chão, assim como quem não quer nada, pode deixar para ela colher. Aí os funcionários pegaram e ficaram lá, deixando a Ruth colher junto com eles. Aí no fim, bem mais assim, quase à noite, o Boaz chegou lá para Ruth e se apresentou para ela. E falou que ele era o dono daquela plantação e que ela era uma pessoa muito boa, porque ela estava cuidando da Noemi, que ela não abandonou a sogra dela. E que ela poderia ficar junto com as funcionárias dele colhendo, e que ele tinha falado com os funcionários dele que eram para deixar ela colher e para ninguém fazer nenhum mal com ela. Ela agradeceu muito, ficou muito feliz e continuou colhendo. Quando ela já estava bem cansada, ela foi para casa. Quando chegou em casa, a Noemi viu a Ruth com os braços cheios de colheita e falou: oh, minha filha, que alegria, que felicidade! Onde você conseguiu isso tudo? A Ruth falou: ah, eu fui numa terra, nossa, uma plantação muito grande. E o dono daquela terra era muito bom também. Ele falou que eu podia colher o que eu quisesse ali, que não tinha problema. E que eu posso voltar outros dias também. Aí a Noemi perguntou: ah, é? E como é o nome desse senhor? Ela falou: é Boaz. A Noemi pegou e falou assim para ela: Boaz, sabia que ele é meu parente? A Ruth ficou bem feliz também com isso, de que ele era parente dela. Então a Ruth continuou indo lá colher. Todos os dias ela ia lá colher. E o Boaz ficava olhando aquela moça trabalhadora e que cuidava da sogra dele. E ele pensou: já sei, vou me casar com ela.
Aí ele chegou, conversou com ela e eles se casaram. Eles se casaram e a Ruth teve um filho chamado Obed. E o Obed teve um filho também chamado Jessé. E o Jessé foi o pai, sabe de quem? Do rei Davi. Imagina, a Ruth, olha só, ela não tinha nada. Estava colhendo lá de favor na colheita dos outros. Casou com um senhor que era dono de uma plantação imensa, de muitas terras. Além de casar com ele, teve filho, teve um neto, teve um bisneto que virou o rei de Judá. Imagina só. Tudo isso, sabe por quê? Porque ela confiou em Deus e também porque ela foi leal e cuidou da sua sogra Noemi com muito amor. E além de ser a bisavó do rei Davi, sabe o que mais? Essa mulher aqui, a Ruth, ela entrou na linhagem de Jesus. Sim, aqui na terra, ela foi parente de Jesus, porque a Bíblia nos fala que Jesus, a família dele aqui da terra, veio da família do rei Davi, da tribo de Judá. Tá vendo? Quando a gente acredita em Deus, quando a gente confia, quando a gente tem fé, quando a gente é fiel a Deus e é leal e ama o próximo e cuida do nosso próximo, Deus nos honra. Assim como ele honrou, Deus nos honra, assim como ele honrou a Ruth. O nome da Ruth está lá na Bíblia. Vocês imaginam? Ela foi da família de Jesus aqui na terra. Olha que coisa importante. Vamos pensar sobre isso? Que a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que ser fiel a Deus e que nós temos que amar e cuidar do nosso próximo, amar nosso papai, nossa mamãe, nossos tios, primos, os nossos amiguinhos, aquele coleguinha chato da escola que implica com a gente tem que amar também. Sim, tem que cuidar dele. Quando a gente faz tudo isso, a gente confia em Deus, a gente é fiel a Deus, a gente serve a Deus, segue os caminhos dele, Deus nos honra. Possamos seguir os caminhos dele, que são os melhores caminhos, que é o melhor lugar para se estar, que é nos caminhos de Deus. Vamos orar agora? Pai querido e amado, te damos graças, Senhor, pelo dia, pela semana, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor providencia o nosso alimento, o Senhor nos deu uma casa para morar, uma família para amar e para cuidar. Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor esteja olhando por cada criança e por cada família, Senhor, cuidando neste momento, estendendo as suas mãos, meu Pai, que nós possamos, Senhor, saber que o Senhor está sempre junto de nós, possamos sentir o teu amor, o teu cuidado. Senhor, te damos graças por tudo. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, tchau, hein? Até a próxima. Beijo!